Olá, meus amigos! É quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum e nós estamos aqui para nos alimentarmos da Palavra de Deus mais uma vez. Nestes tempos, nós estamos lendo na primeira leitura a carta de São Paulo aos Romanos. Ontem tivemos uma interrupção por causa da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, mas hoje retomamos a leitura da carta aos Romanos, que, como eu dizia, é uma síntese, é um testamento espiritual de São Paulo. É a última de suas cartas e é aquela que de fato mostra todo o depósito de fé acumulado no coração desse grande homem de Deus que é Paulo de Tarso. Gente, só para a gente contextualizar um pouco, ele escreve essa carta antes dele frequentar a comunidade dos cristãos de Roma, formada aí por judeus que se converteram e que moravam em Roma, mas também formada por uma boa quantidade de gente pagã, romanos mesmo, que, ouvindo a palavra de Jesus, resolveram pedir o batismo e fazer parte da comunidade cristã em Roma. Veja, São Paulo está escrevendo a carta para dizer que ele vai lá um dia. Ele não foi o fundador dessas comunidades que estão em Roma, não é? É uma espécie de prenúncio. Ele manda a carta para dizer: um dia eu vou aí pregar para vocês, rezar com vocês. E, gente, ele não tem respeito humano que às vezes nos afasta de Deus, não é? Ele não tem meias palavras e ele não é politicamente correto. Porque ele não deseja ser simpático a qualquer custo. É um homem de Deus, é um homem de caridade, mas ele entende que a caridade é a verdade. Então ele, sabendo de situações de mornidão de fé das comunidades cristãs de Roma, o que ele faz? Ele exorta. Olha o que ele escreve aqui no versículo 4. Tu desprezas as riquezas da bondade de Deus, da sua tolerância, da sua longanimidade, não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite para te converteres? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo às pessoas que uma vez ouviram uma pregação sobre Jesus, gostaram daquilo, se sentiram tocados por aquela palavra, pediram o batismo e quiseram fazer parte da comunidade e até estão ali, participando da vida da comunidade, mas estão participando com uma espécie de vai na valsa, não é? Com uma espécie de mornidão espiritual. Ele está dizendo para essas pessoas que o tempo dado por Deus a elas de viver em comunidade, de frequentar os sacramentos, de poder ouvir a palavra de Deus, de poder ter irmãos de fé ao redor, é o tempo da paciência divina. É o tempo da internação, né? Nós fomos internados desde o dia que a gente começou a frequentar a igreja, no hospital de Deus, na hospedaria de Deus, onde o médico é Jesus, e sem dúvida nenhuma ele está pronto a derramar o remédio da sua graça em tudo aquilo que na nossa vida doeu, em tudo aquilo que na nossa vida significaram traumas que a gente não escolheu e que em si não são pecados, mas são males que a gente sofreu. Tudo isso é verdade. Mas Jesus também deseja curar feridas mais profundas, feridas que nós causamos por causa das opções de erro que a gente fez ao longo do nosso caminho, por causa de apegos a práticas morais que não são da moral cristã, ou seja, são no fundo imorais, apegos a vícios, apegos àquilo que a gente insiste que pode nos dar alegria, que na verdade nos deixam com um vazio imenso, né? E a gente vai dando desculpas para a gente mesmo, a gente vai oferecendo falsas verdades para nós mesmos e nós vamos acreditando nelas, de modo que a gente não sara de algumas feridas justamente porque a gente insiste nelas e a gente insiste em cutucá-las, em supurá-las. Eis aí o apego ao pecado.
Enquanto eu estou falando nisso, eu estou olhando para a minha vida, eu, Eduardo, e verificando em que pontos isso se oferece como um perigo para mim. E você olhe para a sua. Por quê? Porque esse é o tempo da paciência de Deus. Eu não posso ter o coração endurecido, como está escrito ali no versículo 5º da primeira leitura. Por quê? Porque senão eu acumulo ira para mim. Enquanto Deus quer me salvar, eu preciso aproveitar o meu tempo de igreja, o meu tempo de vida cristã, não para viver na valsa, mas para mudar a minha vida. E é claro, eu conto com a misericórdia de Deus e a graça dele para isso. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eis aí o desafio. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.